Fala, meus amigos, tudo bem? Passando aqui para atualizar as últimas do Timão nesta segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022. Corinthians que tem jogo importantíssimo nesta terça-feira pela Libertadores da América. Primeira partida das quartas de final contra o Flamengo na Neoquímica Arena, 9h30 da noite desta terça-feira. O jogo aí a gente já pode considerar o jogo mais importante do ano até agora para o Corinthians. Enfrenta uma equipe forte, uma equipe que vem também com seus principais jogadores, mas o Corinthians vai e precisa fazer valer o mando de campo, né? O Corinthians que, jogando na Neoquímica, só perdeu uma vez este ano para o Santos, ainda pelo Campeonato Paulista, e de lá para cá o time não sabe o que é derrota. Só no Campeonato Brasileiro, até agora são 10 partidas com 7 vitórias e 3 empates. Portanto, a força da Fiel na Neoquímica é importantíssimo, é um fator muito determinante para um bom rendimento da equipe do Corinthians. Falando um pouco mais sobre o time, treino nesta segunda-feira, logo após o treino já inicia o regime de concentração, os jogadores já focados, todo mundo ligado, todo mundo concentrado para essa grande decisão, a primeira, né, de duas grandes decisões. Com relação a time, é muito difícil ainda, a gente nunca sabe o time que o Vitor Pereira vai mandar a campo. Ele tem essa característica, algumas surpresas podem acontecer, como a entrada do Gustavo Mosquito no lugar do William, né? O William ainda se recupera, sente dores no ombro, mas acho que o fato principal e o mais importante é que quem veio, né, quem foi contratado para ser protagonista, está sendo coadjuvante. Né? A bem da verdade, é dessa forma que a gente pode definir aí a situação dos jogadores que foram contratados lá no início da temporada ou mesmo no final do ano passado. Juliano, Roger Guedes, William, Renato Augusto, Paulinho, esses jogadores chegaram para o protagonismo, seriam as estrelas do time nessa temporada. Mas esses jogadores só atuaram juntos no Campeonato Paulista, só para se ter uma ideia. Então o Paulinho, com um problema no joelho, fez cirurgia, não volta mais esse ano, então está fora. O Juliano vem rendendo muito pouco, o torcedor já não está mais com aquela esperança no Juliano, apesar de ainda ser o principal garçom da equipe nessa temporada. Mas vem caindo muito de produção, tem jogado muito, um dos jogadores que mais tem atuado aí com o Vitor Pereira. Portanto, pode estar sentindo e aí deixou de render aquilo que se espera. O Renato Augusto pode pintar como novidade, falamos aqui ontem, pode pintar como novidade numa lista de relacionados. É pouco provável? Pouquíssimo provável, mas pode acontecer e também não teria condições de começar uma partida como titular pelo tempo parado, mais de um mês que o Renato Augusto não atua, já são 12 jogos fora da equipe titular. O Roger Guedes é o principal goleador do time na temporada, são 10 gols, mas ainda com muita desconfiança do torcedor. Roger Guedes, muita gente pedindo para que ele fique no banco, outras pessoas gostam que o Roger Guedes seja o titular, acha que ele define, acha que ele resolve, mas são jogadores que não vêm rendendo aquilo que se espera. Sem esse quinteto, né, que podemos chamar ainda de quinteto, que seria o quinteto decisivo e jogadores experientes e com nome, jogadores que poderiam resolver, entra em cena os coadjuvantes. Né? E quem seriam esses coadjuvantes hoje? Seria Bruno Mendes, seria Fausto Vera, seria Gustavo Silva, né, o Mosquito, o Adson. Esses jogadores, eles podem fazer a diferença nessa partida contra o Flamengo. Devem ser escalados, é bem provável. A dupla de zaga deve ser formada pelo Balbuena e pelo Balbuena e Bruno Mendes.
Então, jogadores que vêm jogando juntos e têm tido um bom rendimento em campo. O Fausto Vera chegou, já estreou contra o Atlético Goianiense no segundo tempo, começou como titular contra o Botafogo e deve ser mantido na equipe titular agora para esse jogo de amanhã. Na frente é a grande dúvida. O Yuri Alberto começou no banco contra o Botafogo, então dá a entender que ele será titular contra o Flamengo. E aí sim a grande dúvida seria o William e Roger Guedes pelos lados ou Adson e Mosquito. Mosquito, que teve uma atuação muito boa contra o Botafogo, foi o autor do gol da vitória, inclusive por 1-0, e está em alta com o Vitor Pereira e com o torcedor. Então imagino que pode pintar aí esses jogadores como protagonistas na partida, de coadjuvantes, né, para decisivos. Esses jogadores podem se tornar decisivos num jogo desse tamanho, num jogo dessa grandeza. O Corinthians precisa entrar ligado, o Corinthians precisa entrar concentrado na partida, pressionar o Flamengo, não dar espaço. O Corinthians precisa fazer valer, repito, o mando de campo é importantíssimo para que o time consiga um bom resultado nesse jogo de ida, e aí sim, no dia 9, a semana que vem, no Rio de Janeiro, o time possa até administrar um outro placar. Mas a vitória é fundamental e é muito importante para que o Corinthians avance às semifinais da Copa Libertadores da América. Condições para isso tem. É um time que tem qualidade, é um time que tem jogadores de muita qualidade técnica, né? E aí sobra experiência por um lado, como Cássio, como um Fagner, como um Balbuena, jogadores importantes como Fábio Santos, que dão sustentação, que dão uma condição de tranquilidade à equipe do Corinthians. E aí pintam também os garotos, os meninos mais jovens, os jogadores que podem e querem se tornar astros desse time, querem se tornar peças importantes e, por que não, peças que podem ser decisivas neste jogo contra o Flamengo. Portanto, é um time que pode vencer, que tem condições de vencer, mas para isso precisa entrar 100% ligado e, claro, contar com o apoio de mais de 43 mil torcedores que certamente lotarão a Neoquímica Arena. Eu espero vocês às 9 da noite hoje aqui no 12 em Campo, na nossa já tradicional live. Conto com vocês, se inscrevam no canal e, claro, deixe o seu like. Valeu, meus amigos, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia, obrigado por escolher o 12 em Campo. Então, 9 da noite, eu espero vocês aqui no YouTube. Vamos bater aquele papo e repercutir tudo sobre a partida entre Corinthians e Flamengo. Valeu, meus amigos. Então, espero vocês. Até lá. Abraço. Valeu.